Bom, vocês têm visto aí pelas ruas da cidade, a cidade onde você mora, uma crescente da população de moradores em situação de rua, pois saiba que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina estabeleceu um prazo para que secretarias municipais responsáveis pela assistência social apresentem planos de ação para atendimento à população em situação de rua. Está conosco aqui o auditor fiscal de controle do Tribunal do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado, Rafael Scherbi, está aqui para conversar conosco sobre esses prazos que foram colocados pelo TCE para as secretarias municipais apresentarem um plano. Qual o prazo que as secretarias precisam para apresentar esse plano? E existe aí um direcionamento de vocês, o que precisa ser oferecido a essa população em situação de rua, doutor? Boa tarde, Saul. Boa tarde, demais ouvintes. Uma satisfação estar falando aqui com vocês. Bom, primeiro eu vou começar pela segunda pergunta, e é importante a gente contextualizar essa auditoria que o Tribunal de Contas realizou. Essa foi uma auditoria operacional com o intuito de avaliar as políticas públicas estaduais e municipais que atendem a população em situação de rua aqui no Estado. Então, ele teve o objetivo principal de avaliar de que formas essas políticas públicas estavam estruturadas de maneira a atender esse grupo populacional. E aí, essa auditoria ela se desenvolveu num cenário de aumento quantitativo dessa população. E aí, a partir desse momento, foi realizado esse trabalho de auditoria entre 2024 e 2025, o que resultou em uma decisão final nesse momento, uma decisão que aconteceu ainda no início desse mês. E aí, no relatório de auditoria, foi sugerida algumas recomendações específicas de cada ente fiscalizado. E aí, a partir desse momento, os entes receberam essa determinação, essas recomendações. E aí, a partir desse momento, eles têm 30 dias para apresentarem um plano de ação voltado às políticas públicas que atendem a população em situação de rua. E aí, esse plano de ação deve contemplar o cumprimento das recomendações e todos os demais passos necessários para que elas sejam, de fato, efetivadas. Bom, o senhor falou em aumento significativo. Quais são os números atualizados? Primeiro, só vou ressaltar que, como essa auditoria ela aconteceu entre 2024 e 2025, os dados não são desse ano e estão contemplados no relatório. E aí a gente sabe, pela dinâmica desse grupo populacional, que os dados eles são atualizados rotineiramente, vou dizer, quase que diariamente. Então, os dados que a gente tem, eles são do CAD único e eles constam até julho de 2023. Então, esses dados apontaram que houve um crescimento substancial entre 2016 e 2023, passando aqui no estado de Santa Catarina de em torno de 1.700 pessoas para 8.800 pessoas, aproximadamente. Óbvio que pode existir esses números representam talvez um contexto de uma melhoria nos registros dos dados, mas existe uma magnitude no crescimento, claro, dessa população, o que indica que é um tema e uma questão social relevante para ser discutida. E é exatamente por isso o Tribunal de Contas está inserido nessa melhoria das políticas públicas. Bom, para o TCE pedir um plano, significa que as secretarias e também a Secretaria de Estado de Assistência Social não tinha um projeto para acomodar e assistir essas pessoas? Bom, essa é uma ótima pergunta. Não necessariamente respondendo objetivamente a pergunta, mas eu vou explicar um pouco mais. O que acontece é que o rito processual de uma auditoria é que os auditores diligenciam os entes fiscalizados, recebem as informações, vão em loco, analisam o panorama central e o panorama atual de cada ente fiscalizado. Então, aqui eu estou falando dos municípios e do estado, e podem sugerir algumas melhorias. Então, pode acontecer que tenham municípios que já tenham algum tipo de plano, mas o tribunal viu algumas oportunidades de melhoria. E aí, não necessariamente porque já tem alguma coisa que não se pode melhorar. Muito bem. Agora o seguinte, esse prazo para a apresentação do plano é tem outro depois para operacionalizar esse plano que será apresentado a vocês?
Maravilha. A partir do momento que teve a decisão, os municípios e o Estado eles têm 30 dias para elaborar esse plano de ação. Esse plano de ação ele é um documento formal elaborado pelos gestores responsáveis após a auditoria. E aí lá eles vão descrever as medidas que serão adotadas para corrigir as falhas identificadas e implementar as recomendações que foram apontadas pela equipe de auditoria. Então, dentro desse plano de ação vai estar definido prazos, os responsáveis diretos e os resultados esperados. Então, sim, existe um outro prazo que é para, de fato, as sugestões de recomendações serem implementadas, mas isso vai ser específico de cada ente que vai ser definido dentro do plano de ação. Certo. Planos de ação é importante. Aqui a gente percebeu, os dados são de 2023, nós estamos em 2026, é claro que o número é muito maior. Olha, doutor Rafael Schelbre, muito obrigado por nos atender, o TVC News, a gente vai seguir acompanhando, até porque acreditamos que precisa ter esse comprometimento por parte do Estado e também dos municípios com essa população. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor. Obrigado. Pode contar com o Tribunal de Contas para a melhoria das políticas públicas. Tá certo. Muito obrigado. Boa semana para o senhor também. Olha, e a praia de Taquarinhas ganha um deck. Vamos acompanhar lá. A repórter foi junto para conferir de perto. Afinal de contas, é uma obra que vai fazer com que a população possa ter acesso à praia de Taquarinhas. A construção do novo deck de acesso à praia de Taquarinhas, na região sul de Balneário Camboriú, foi iniciada nesta terça-feira, juntamente com a assinatura do termo de compromisso entre a Prefeitura e a iniciativa privada, que aconteceu no Mirante da Praia, local onde a estrutura será implantada. Esse é o nosso compromisso, né? Trazer mais acessibilidade, respeito com as pessoas, reconhecer que é um dos lugares mais bonitos que nós temos em Balneário Camboriú e que nós temos que cumprir aquilo que faz parte da nossa gestão, né, que é olhar com responsabilidade os atos administrativos. E nós tínhamos esse TAC que foi feito aproximadamente um pouco mais de 10 anos atrás, nós tomamos conhecimento disso, e com essa compensação, né, com essa empresa que vai fazer, nós estamos conseguindo realizar essa obra. Com aproximadamente 400 metros de extensão, o deck conectará diretamente o mirante com a praia. A estrutura contará com guarda-corpo, corrimão e assoalho em madeira do tipo Itaúba, para garantir mais segurança e acessibilidade aos visitantes. Estou muito feliz, né? O projeto é da Secretaria de Planejamento, quero agradecer os nossos técnicos que se dedicaram, fizeram um projeto bonito. Tenho certeza que vai valorizar muito mais a natureza já é exuberante aqui, e nós vamos saber explorar bem, né? As pessoas que aqui vierem visitar vão se agraciar dessa vista maravilhosa e com acessibilidade. Você vai poder agora acessar a praia de Taquarinhas através dessa grande passarela. Além de ter um deck, um mirante aqui na parte de cima, só vai ter acessibilidade à praia através dessa passarela com respeito à natureza. A previsão é que a obra, que conta com um investimento superior a R$ 868 mil, seja concluída em setembro. Olha, tem muita gente falando que Taquarinhas é uma das praias mais lindas de todo o litoral catarinense. Agora, com esse deck, as pessoas vão poder acessar. A Bianca Robles está aqui na tela da TVC para trazer informações. Está na Praça Almirante Tamandaré, ao lado do secretário de governo, Bianca Robles. Exatamente, Saul. Estou aqui na praça para mostrar para vocês uma novidade nos carros do município de Balneário Camboriú. Estou aqui comigo, claro que vai contar todos os detalhes para a gente, o Gilson, então, secretário de governo, que vai falar um pouquinho mais sobre essa novidade que está sendo instalada nos carros da prefeitura. Gilson, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Saul, tudo certo? Então, agora todos os motoristas vão ter esse cartão aqui para poder acionar o seu veículo. Com esse cartão, vai conseguir deixar registrado a hora de acionamento, quem está dirigindo, a rota que está realizando, isso em tempo real. Então, a gente consegue ter maior transparência, controle, organização dos serviços efetuados pelos veículos, né? Porque são todos, né? Então, a gente pensa maquinário, motos, carros, caminhonetes alugados, próprios, e com isso a gente consegue ter uma organização melhor e até pensar em projetos futuros, né, sobre a adequação desse uso. E em quantos veículos já foram instalados? Quantos ainda faltam instalar aqui no município?
A gente iniciou nessa segunda-feira, né, a instalação. Já foi instalado ao todo 50 veículos. O nosso total, né, e o contrato prevê a 250. A gente tem uma previsão que no máximo em 20 dias a gente deve conseguir realizar a instalação de todos esses. E a gente depois pode acompanhar, né, por aplicativo no nosso celular ou no computador todo esse trabalho, como é que está sendo efetuado. E alguns carros a gente sabe que são do município, outros são locados. Os locados também vão contar com esse dispositivo? Os locados também vão ter esse dispositivo, né? Em licitações futuras, nós vamos fazer a previsão que os carros locados também tenham já esse dispositivo instalado. Então, a gente vai conseguir já adequar e organizar isso diretamente numa licitação única. Mas a gente já fez isso agora para a gente acabar com a questão manual. Era um preenchimento num papel e agora a gente vai conseguir colocar toda uma forma digital, que é o melhor, né? A gente consegue ter uma leitura, um controle, uma organização e a gente vai evitar qualquer tipo de problema ou uso inadequado do veículo. Bom, a gente estava conversando aqui antes, você me falou que o veículo não vai ligar sem esse dispositivo, é isso mesmo? Não, o veículo não é para ligar, né? Ele tem a questão de um controle, mas qualquer situação de urgência, a empresa ela opera 24 horas por chamado e tudo, consegue fazer o desbloqueio numa questão emergencial, porque depois gera esse chamado e confirma quem que solicitou o uso sem o cartão. E quem vai ter o uso e quem vai ter esse cartão? Somente motoristas autorizados pelos seus secretários, né, da prefeitura, que com isso a gente consegue também ter um padrão e uma organização. Quem não tem o cartão não consegue daí fazer o uso do veículo, somente após a sua autorização. E então a gente sabe que essa novidade vai trazer então muita tecnologia, né? Estamos aqui com muita tecnologia, muita inovação, mas além do benefício de saber todo o regramento de quem vai estar ligando, quem vai estar usando o carro, quais outros benefícios também tem esse novo dispositivo? A gente consegue pensar em projetos futuros, né? Que a gente pode pensar que a prefeita Juliana ela solicita, né? Que a gente consiga estabelecer um transporte por aplicativo na questão da saúde, voltado exclusivamente, né, para a questão oncológica, na questão renal, que seja de uma forma individual. Com isso a gente tem que organizar a nossa frota, estabelecer quais vão ser usadas para esse modo e a gente conseguir entregar isso que ela quer para os pacientes que necessitam nesse formato, né? E a gente também consegue compreender que a gente vai ter economia, né? A gente já conseguiu estabelecer, através do uso da plataforma digital de abastecimento, que a gente conseguiu gerar uma economia de 20% a 30% já no gasto, sem mudar nada. E com isso nós vamos ter quase uma rota correta, vamos dizer assim. E com isso a gente pensa em mais economia ainda na questão de combustível. E também a gente consegue controlar vencimento de CNH do motorista, do documento do veículo. A gente consegue estabelecer vários parâmetros, até mesmo a questão de manutenção preventiva. É algo que hoje é esperado acontecer um problema para Deus corrigir. Com isso, a gente consegue criar um padrão de instalações assim para organizar isso. Saul? Não, apenas perguntar para o secretário qual é a frota total entre os locados, né, esses que são alugados, e também os que são que são de propriedade da Prefeitura de Balneário Camboriú. O Saul pergunta sobre qual é o número da frota total entre os locados e também os que são de propriedade da Prefeitura de Balneário Camboriú. 250 veículos, né? É isso que a gente colocou na parte da licitação. Tendo alguma alteração, a gente pode modificar, mas a princípio é somente 250, né? No total que a gente vai fazer essa instalação. Bom, pergunta aí também para o secretário qual a estimativa de economia a partir do momento de que todos os carros estarão sendo monitorados, né? Vão ter o rastreamento e também a questão de um cartão para abastecimento único. O Saul pergunta qual o número da economia, então, né? Qual o valor de economia que este equipamento disponibiliza, então? A gente, como a gente conseguiu já de 20% a 30% na questão do combustível, a gente usa um parâmetro que gere mais uns 10% de economia. Para nós já é algo que se paga, né? Porque o custo desse equipamento total, tá? Do 250 não vai chegar a R$ 9.000 mensal. Então, pensa, 10% a mais de economia no combustível, a gente consegue já organizar isso e gastar em outras partes, outras frentes, né? Até na adequações de novos projetos. Saul, mais alguma pergunta? Não, apenas agradecer ao secretário e também parabéns à prefeita Juliana Pavan por essa iniciativa. Nos parecia assim uma coisa que muito, deixa assim como tal, o pessoal vai fazendo de forma manual. Agora não, tem um rastreamento, acho que isso é muito importante para a economia, porque é o dinheiro do pagador de impostos. Muito obrigado, Bianca Robles. Exatamente, Saul. Com toda certeza vai fazer muita diferença todo este equipamento que está sendo instalado nos veículos, então, de Balneário Camboriú. Muito obrigada, secretário, por aqui com a gente, trazendo essa novidade. E, claro, qualquer novidade estamos aqui à disposição. Boa tarde a todos. E qualquer coisa pode procurar nós na Prefeitura, que a gente vai dar informações e qualquer outra situação a gente possa esclarecer para vocês. Muito obrigado, Saul. Segue aí de estúdio.
Muito obrigado, Bianca Robles, obrigado ao secretário. A gente vai fazer um intervalo agora, depois do intervalo tem comentário político, tem a previsão do tempo, tem o destaque da Érica Gabriela, lá de Camboriú, e ainda o trânsito na Avenida Atlântica, próximo à Rua 51, já está liberado. Tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo.